Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Boa noite, Gabriel. Tudo certinho? Tá me ouvindo bem? Vou dar um minutinho ver se chega mais gente aí, Gabriel. Estamos em três já agora. Vamos lá. Tô acompanhando o chat aqui pela lateral aqui. Já estamos em três aí, então, pessoal. Vamos iniciar aqui nossa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como acessar suas VMs dentro do Azure de forma segura. Então tem várias formas de acessar, a gente vai ver algumas delas e uma que é uma novidade, lançou há pouco tempo, que foi para disponibilidade geral aí, né, para todo qualquer usuário do Azure utilizar, que é uma novidade bem bacana, a gente vai ver como é que funciona. Boa noite, pessoal, vamos lá. Então tá. Bom, pessoal, vou me apresentar. Eu sou Ismael Casagrande e eu sou tecnólogo em rede de computadores. Trabalho bastante com Microsoft, então eu faço parte do MTAC, que é um grupo, uma associação de profissionais de TI, que a gente tem intuito de ajudar ONGs, né? Então a gente pega verbas, principalmente da Microsoft, e utiliza elas para ajudar ONGs, para fazer esse tipo de serviço eh, voluntário, né? Então tem várias formas que a gente ajuda o pessoal aí. E é um prazer enorme ser associado do MTAC, né? Muitos profissionais excelentes são meus companheiros lá no MTAC, né? E vamos lá. Boa noite, Diego. Eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado que o meu monitor está aqui do lado, tá, pessoal? Então não reparem se eu não ficar olhando sempre para a câmera aqui. Boa noite, Matheus. Pessoal, então quem está por aí já e quiser compartilhar a live, compartilha lá e volta aí, bota um hashtag compartilhado aí, as hashtags que o Rafa sempre usa aí. Então estou sempre às sextas-feiras aqui fazendo essa live, falando sempre de Azure, com alguma coisa, algum assunto relacionado à nuvem, a Azure principalmente. E hoje eu defini um assunto aqui que eu acho bem pertinente, que é como acessar. A gente monta um ambiente no Azure e como é que eu vou acessar essas máquinas de forma segura? Quais são as formas de acesso? Será que a gente não pode melhorar um pouquinho? E o final da nossa live aí vai ser a apresentação do Azure Bastion, né? Que é uma ferramenta bem legal que a gente vai ver como é que funciona. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, por favor, comentem. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários e assim que possível eu respondo, certo? Vamos lá. Então tá, pessoal, aqui é a minha tela compartilhada, então estou na página do Azure aqui. Então essa página a gente vai encontrar tudo que a gente precisa sobre o Azure. Desde a visão geral, produtos, documentação, preços, algum treinamento que sempre tem alguns treinamentos ótimos da Microsoft, tá? Gratuitos, todos eles gratuitos. E vamos falar sobre o nosso acesso remoto. Então, quais são as formas aí que a gente consegue acessar remoto nossas máquinas virtuais? Alguém tem uma dica aí? Alguém sabe como é que faz o acesso? Digo fazer um acesso RDP, SSH mesmo, tá? Como é que é feito isso? O mais comum que o pessoal está usando atualmente, tá? Isso acho que tanto tem, tem, tem formas que se usa tanto local como na nuvem, a mesma coisa, tá?
Alguém aí deixa o IP público da máquina virtual na internet aí com a porta 3389 liberada para fazer o acesso? Acho que é legal, acho que não é. Como é que tá aí, pessoal? Bom, vamos lá. Eu separei aqui então, pessoal, alguns modelos de cenários de nuvem para a gente conversar um pouquinho sobre as formas que podem ser acessados esse nosso ambiente no Azure, tá? Separei aqui algumas imagens. Então aqui é o mais básico, né? Que a gente libera. A gente tem um ambiente até bem complexo, com uma região primária aqui com o web tier, com a camada de negócios, com a camada de dados. Tem um site secundário aqui replicado e um Traffic Manager aqui no meio. Nesse cenário aqui, a gente está liberado a porta 3389 para a internet. Então, qualquer pessoa que estiver brincando aí pela internet e achar a 3389 aberta, vai tentar e aí é loteria, né, pessoal? Então, até o atacante achar uma brecha e conseguir entrar no nosso ambiente é muito fácil, né? Então a gente quer evitar esse tipo de coisa, quer evitar um port scanning, quer evitar ataque de brute force, a gente quer evitar esse tipo de coisa, tá? Então isso a gente vai ver como a gente pode fazer no próximo slide aí, tá? Bom, aqui a gente tem um cenário um pouquinho diferente, tá? Uma nuvem híbrida, já melhorou um pouco a segurança. Então eu tenho uma VPN site to site entre o meu ambiente local e meu ambiente em nuvem. A gente consegue ver aqui pelos roteadores aqui, pelo gateway, o virtual gateway aqui. Então, o acesso nesse caso, eu só consigo fazer o acesso às minhas máquinas virtuais através desse túnel VPN. Já aumenta bastante a segurança. Ou túnel VPN ou Express Route, tá? Que é um link dedicado que a Microsoft instala lá na sua empresa até o data center da Microsoft. Esse caso já melhora bastante. Tá? Vamos ver que o Gabriel fica de falar mais alto. Vou botar mais perto o microfone aqui. Então, nesse cenário, já começa a ficar um pouquinho mais seguro, tá? Começa a melhorar um pouquinho a segurança com a nuvem híbrida. Aqui é o nosso IP público, né? Então eu só tenho um ambiente em nuvem e eu quero acessar o ambiente em nuvem. Eu tenho um aplicativo web que é todo lá na roda do Azure e eu quero acessar. O que o pessoal anda fazendo? Cria o ambiente, libera o acesso à máquina virtual com IP público. Então aqui o atacante aqui, com port scanning, com brute force, consegue fazer um ataque e invadir nosso ambiente aí, pode comprometer bastante coisa aí, tá? Pode deixar nosso ambiente disponível, toda aqueles ataques que a gente já sabe o que acontece, né? Então a gente sabe que vai ter ransomware, vai ter bastante coisa aí para incomodar a nossa vida. Um próximo cenário pode ser feito também é fazer um load balancer com um NAT no load balancer. Então a gente tem o IP público que a gente compartilha no load balancer. E nesse serviço do Azure, a gente consegue fazer um NAT de determinada porta para determinada máquina virtual. Então a gente dá vamos botar assim, a gente esconde um pouco o nosso acesso RDP ou SSH. Também é uma forma de ser feito, mas também tem o risco de um port scanning encontrar nossa brecha aí e fazer uma confusão. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida aí, depois o Gabriel me ajuda aqui a responder também, né, Gabriel? Um outro cenário, que esse é bem interessante, já começa a melhorar um pouco mais a nossa estrutura. Então aqui eu tenho um ambiente grande dentro do Azure. Tem várias camadas, várias subnets, vários serviços diferentes aí dentro. Tem SQL, tem AD, tem
tem load balancer, tem application gateway aqui na ponta. Mas tem uma camada aqui de subrede sozinha, está separada aqui com uma VM dentro. Nesse caso, o que está acontecendo? Tá? Então, a gente tem uma VM dedicada para fazer esse acesso remoto. Eu publico o IP desta VM, eu só ligo essa VM quando eu preciso acessar remoto, fazer uma manutenção, alguma coisa, e eu uso sempre essa subrede isolada para poder ter acesso à rede, vamos botar assim, de produção. Então, gera um RDP ou um SSH para fazer mais um SSH depois. Um pouco confuso de fazer, mas é o que tinha sido a melhor solução até então. Tá? Então, até então, era uma das melhores soluções, junto com o Just-in-Time Access também, que é a parte do Security Center, que o Just-in-Time Access, o que ele faz? Você consegue liberar um acesso RDP por X horas. Então, eu preciso acessar o meu RDP por 2 horas. Então, eu vou lá na aplicação do Security Center, vou lá no Just-in-Time Access lá e marco uma flagzinha lá, marco um horáriozinho, vou liberar o RDP, o SSH para esse acesso remoto por 2 horas. Após isso, ou se renova, ou a conexão é encerrada e acabou. Então, tem esse detalhe para proteger também. Então, até aqui, a gente vê soluções que são, de alguma forma, a gente pode tratar como um contorno, alguma coisa que é para tentar mitigar um problema de segurança, mas sempre tem uma brechinha que é um pouquinho perigosa, né? Tudo certo até agora? Estão conseguindo acompanhar direitinho aí, pessoal? Qualquer coisa, senão o Gabriel vai ficar comentando sozinho aí e vai ficar chateado com vocês. E agora, então, a diferença agora para essa nova ferramenta aí que a Microsoft lançou, ela liberou para acesso global, é o Azure Bastion. Tá? Então, o Azure Bastion, o que é um Bastion? Vamos trazer para o português aí, é um bastião. O bastião ele nada mais é do que uma estrutura militar das guerras, acho que até medievais, tá? Não consegui achar uma data que começou a ser utilizado isso, mas é muito antigo. Que ele trata de uma muralha que protege um castelo, um povoado, que eles usam para proteção. E normalmente o bastião ele tem duas faces, ele é numa quina. Tá? Então ele tem duas faces para o pessoal poder, num problema de guerra ou de proteção, botar uma artilharia ali, um exército para proteger, fazer uma primeira proteção, né? E a Microsoft trouxe esse nome por quê? Porque ele não é uma máquina virtual e ele faz essa proteção. Tá? Então ele tem o lado, a gente acessa através dele as máquinas virtuais, só que tem um segredo muito legal, que eu vou mostrar aqui na próxima imagem aqui, como que ele funciona. Tá? Então aqui a gente vê que tem um bonequinho aqui representando o nosso usuário, o nosso administrador de rede, e ele quer acessar uma máquina virtual lá dentro da nossa VNet. Ó. E a gente faz isso agora tudo através do portal do Azure. Então a gente tem um acesso muito semelhante, visualmente é parecidíssimo com RDP ou com SSH, através do portal, então pelo SSL, né, por 443, através de protocolo, com criptografia, toda a segurança envolvida nisso. E para isso ele cria aqui dentro da nossa VNet uma subnet especial para esse Bastion aqui, né, para o Bastião. E através dele a gente faz o acesso nas nossas VMs. Pontos importantes, tá? Vamos voltar lá no nosso site lá da Microsoft, vamos ver o que tem de diferente lá no Bastion, tá? Então aqui a definição dele é um acesso RDP-SSH gerenciado para VMs usando SSL e usando IP privado. Então quer dizer que esse ambiente aqui, eu não preciso ter um IP público nesta máquina virtual ou em qualquer uma delas
para eu poder acessar através do Bastion. E eu não preciso de uma VPN também. Porque para eu conseguir acessar essa minha estrutura interna, essa minha VNet, pelo IP interno das máquinas, eu só conseguiria fazer isso através de uma VPN. E com o Bastion não. A gente acessa através do portal, usando um IP interno. Então eu não tenho mais IP público incomodando, não tenho mais IP público para algum hacker fazer um port scan, para fazer algum tipo de ataque. Começa a fechar mais o cerco e proteger muito mais o meu ambiente. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vou voltar no site. E aqui tem todas as informações sobre o nosso Azure Bastion, né, ou Azure Bastion. Né? Importante aqui, até vou colocar nos comentários aqui o link para quem quiser acompanhar também. Postei aqui. Um ponto importante que a gente tem que tomar muito cuidado quando é um recurso que está lançado, está disponível para uso há pouco tempo, são as regiões do Azure que ele vai estar disponível. Então, aqui eu já separei aqui as regiões atualmente que estão disponíveis com esse recurso. Então é o oeste dos Estados Unidos, oeste 2, leste, leste 2, na Europa, centro-sul dos Estados Unidos, na Austrália e no Japão. Então, é sempre bom ver a documentação das nossas ferramentas, que aqui, quando a Microsoft for liberando para mais regiões, ela vai adicionar as regiões aqui e a gente vai poder utilizar elas no nosso ambiente, caso esteja hospedado nessa região. Aqui tem várias perguntas também, né? Até aqui que a gente comentou, que não é necessário ter um IP público, então tendo um IP interno já é o suficiente. É sempre interessante dar uma lida na documentação. Tem até um desenho aqui que eu peguei o mesmo, né? Mas eu acho que agora vamos direto para o que interessa, vamos para a parte prática, tá? Vou mostrar esse Azure Bastion funcionando. Eu não vou montar junto com vocês aqui porque demora um pouquinho para montar e pode ser que ultrapasse o tempo que eu tenho liberado para a live aí do Rafa. E depois ele vai puxar a orelha aí de novo porque eu passei um pouquinho do tempo. Tá? Então vou mostrar aqui no meu portal do Azure. Pessoal, todo mundo conhece o portal do Azure, já entrou, já fez alguns testes, que está assistindo aí. Alguém tem alguma dúvida básica que a gente pode resolver rapidinho? Se ninguém tiver, eu vou seguir o andamento aqui para não estender muito, que eu sei que sexta-feira é complicado, né? Estender muito tempo. O pessoal está querendo descansar aí, eu estou aqui falando de nuvem com vocês. Eu sei que pode ser um pouquinho... o tempo é precioso, né? Bom, vamos lá. Então aqui é meu ambiente de nuvem, aqui eu tenho alguns testes aqui que eu já fiz. E eu criei esse grupo de recursos onde está meu Azure Bastion configurado. Então basicamente aqui, pessoal, tem um ambiente bem simples com duas máquinas virtuais e uma VNet. Vou mostrar rapidinho aqui a VNet, como é que eu configurei. Então esta VNet aqui. Eu tenho ela 10.1.0.0/16 e com duas subnets. Uma que é para poder utilizar e uma do Azure Bastion Subnet. Para o Bastion funcionar, eu preciso ter esta subnet com este nome. Então, na hora de provisionar lá o recurso, ele vai procurar dentro da minha VNet uma subrede com este nome. Caso ele não encontre, não vai funcionar. Então aqui eu botei /24, pode ser um pouquinho menor, pode ser um /27 aqui, pode ser limitar um pouquinho mais o nosso range de IP. /24 pode ser que eu precise dar uma expandida nisso mais adiante e aí começa com /27 fica complicado. Basicamente é por isso, não muda nada do recurso dele, tá? Jorge Vieira, o que é uma VNet? Jorge, a VNet é uma rede virtual. É como se fosse no teu ambiente local a tua rede, o teu switch, todos os teus switches, o core de rede, os switches de borda. É a rede
que você usa para colocar as máquinas virtuais, os recursos aí dentro. Tá? Então, feito aqui a parte da subrede, tem uma máquina aqui que tem Linux, tá? Eu identifiquei ela como VM Live L de Linux e uma com W de Windows. Tá? O Azure Bastion funciona com RDP e SSH, por enquanto. Então a gente provisiona o recurso, até vou mostrar como provisionar o recurso. Tá? Eu tenho aqui minha rede totalmente criada, e eu vou vir aqui em adicionar, procurar por Bastion. Então está aqui o bastião aqui para minha rede. O Jorge, o nome eu escolhi, tá? O nome foi eu que defini da VNet. Isso você pode botar o nome que quiser, não tem. Tem algumas limitações, mas o nome é por escolha do administrador mesmo. Eu fiz isso porque eu não tenho muita criatividade mesmo, daí eu botei o nome da VNet para não ficar muito complicado aqui. Aqui eu vou definir grupo de recurso, o nome do meu Bastion aqui, eu posso botar qualquer coisa. Tá um bastião aqui mesmo. Deu o Vzinho aqui, tá ok. Eu estou com o meu ambiente no East-US. Ele vai achar minha rede aqui, minha VNet da live. Ó, ele vai reclamar que já tem o meu Azure Bastion provisionado nessa rede. Eu não vou concluir, vou só passar essa parte e depois a gente vai ver como é que ele funciona. Então, essa parte aqui é para a gente poder provisionar ele. Então, quando eu vier aqui em revisar e criar, ele vai criar o meu recurso, que já está criado. Ele demora um pouquinho para criar, então por isso que eu esperei, deixei pronto já o ambiente para não alongar demais a nossa live. E aqui, quando a gente for acessar a nossa máquina, aqui a grande diferença, onde a gente vê o Bastion funcionando, a gente vai aqui na minha máquina virtual, na máquina virtual Linux, Windows, leste dos Estados Unidos. Aqui é legal, ó. Endereço público não tem nada. Endereço privado, então eu só tenho acesso a ela a partir da minha rede interna. Mesmo que eu tente acessar de outra forma, não vou conseguir. O serviço é cobrado como VM, não é cobrado como VM. Ele roda em cima de um serviço de computação, tá? Mas ele não é cobrado como VM, é um pouquinho mais barato. Até boto depois ali na documentação, te dar uma olhadinha o preço dele ali para a gente ter uma ideia de quanto cobra. Mas tem uma taxinha que a gente cobra por hora de uso e mais uma que é do tráfego de rede, se eu não me engano. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Então aqui eu estou na minha máquina virtual, está rodando a minha máquina virtual e eu preciso conectar nela. Eu vou vir aqui, clicar em conectar. Quando eu clicar aqui, antigamente, até novembro, quando foi liberado esse serviço, só tinha RDP SSH aqui. E tinha uma opção mais aqui embaixo, se tiver o Security Center configurado, vai ter uma opção do Just in Time para solicitar o acesso. Mas agora já tem o nosso Bastion aqui, né, o bastião. Vou clicar nele, vou colocar minhas credenciais, minha super senha aqui e vou clicar em conectar. Estou conectado. Rapidinho assim, estou conectado, uso a máquina como se fosse um RDP normal, só que sempre através do meu browser, em cima do protocolo HTTPS, né, de um SSL, de uma criptografia, com um ponto de ataque, uma superfície de ataque menor. Então é muito mais seguro essa forma de acesso, tá? Aí vocês vão me dizer, assim como eu, tá? Vocês vão pedir assim, pô,
Mas eu não acho legal, eu pelo menos, particularmente, não acho legal acessar. Não consigo me adaptar com essa forma de acessar. Eu tenho uma barra em cima, eu tenho uma barra embaixo. Eu queria uma tela full screen aqui. Eu queria acessar minha máquina virtual como como eu faço no meu RDP normalmente, que eu faço manutenção nas minhas máquinas. Dá também. Tá? Então aqui a gente tem umas setinhas aqui na lateral. Ele vai abrir aqui uma área de transferência que a gente pode fazer copiar e colar algumas coisas por aqui. E tem a opção de full screen. Com full screen, como full screen eu acesso minha máquina como se fosse uma sessão de RDP normal. Acesso, acesso total à máquina como se fosse uma sessão de RDP. Entendido a parte do RDP, vamos fazer um teste na parte do Linux também com SSH, ver como é que funciona. Não quero mais esse aqui, tiro o full screen, fecho a minha aba aqui, voltei para minhas máquinas. A máquina Linux aqui, mesma coisa, tá? VM Linux. Mesma coisa, pessoal, sem IP público, só com IP privado. Vou conectar. Opção de SSH não vai funcionar com esse IP. Então eu vou no Bastion de novo. Insiro minhas credenciais novamente. Conecto. Aqui ele pede para permitir a área de transferência, dá um permitir. E estou no meu Linux. Totalmente funcional, tá? Full screen também tem a opção aqui. Um CD barra, um ls aqui. Get date. Normal, tá? O tempo de resposta é muito bom, muito tranquilo. É como se fosse um acesso que a gente já está acostumado a fazer de outras formas. O F11 também não funciona. Não testei ainda, Rick. Vamos testar aqui, vamos ver aqui se funciona. Não funcionou. Tá, então, full screen e um ESC para sair. Lançar para o usuário. Não, para o usuário, a princípio, esse acesso, Jorge, é para a administração, tá? Não é para o usuário. O usuário a gente vai ter que fazer por RDP convencional ou por licença de RDS, montar uma estrutura para proteger o nosso servidor de terminal server, né? Para poder fazer o acesso e trabalhar. Aqui, por enquanto, tá? Por enquanto é uma ferramenta que vai evoluir bastante. Uma ferramenta que a gente tem um roadmap dela ali que tem várias evoluções para serem feitas. Eu estava vendo um vídeo recentemente, o pessoal falando que a ideia é transformar, botar isso junto com as ferramentas. Tem o Remote Access da Microsoft mesmo agora, que é um aplicativo Windows 10. Então a ideia deles é integrar com esses softwares através do portal. Sim, é muito rápido, Rick. É bem. É, eu não vejo diferença entre um acesso RDP e um acesso pelo Bastion, tá? Não vejo diferença mesmo. Muito legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Como teve uma dúvida aí de custo, tá quase estourando meu tempo aí. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, fica à vontade de perguntar aí. Se eu souber responder, você fica muito feliz em responder para vocês. Alguém já está usando esse novo Edge baseado no Chromium aí? Estou testando ele agora. Estou gostando. A única coisa que eu não gostei muito é o buscador dele, que não me adaptei muito bem ainda. Vamos lá pro
Bastion. Então vamos lá, vamos ver o preço desses caras aqui. Tá? Então a gente tem uma opção aqui, a visão geral do produto, recursos, segurança, o preço. Tá? Vamos lá ver o preço sobre o Azure Bastion. Olha o que ele diz aqui, que ele permite conectar rapidamente a RDP, SSH, maneira segura, o preço que nos interessa. É o Azure Bastion, 0,70 centavos a hora de uso e tráfego de transferência. Tá? Então tudo que tem transferência de dados que entram e saem no Azure vai ter cobrança. Tá? Eu falei um pouquinho sobre isso na live da semana passada, que eu mostrei um pouco sobre a calculadora do Azure, como a gente pode fazer uma estimativa e lá tem uma opção que a gente faz o cálculo de transferência de dados. E cada zona, que eles chamam, uma zona da Microsoft, eles têm, se não me engano, são 3 zonas. Uma zona, acho que é a zona 3, se eu não me engano, ela é do Brasil por enquanto, está sozinho. Então, zona 1, zona 2 tem a parte da Europa, tem a parte da América do Norte, são preços diferentes. Tá? Então, aqui acima de 5 GB até 10 TB de transferência por mês, no uso do Bastion, vai ter a cobrança aqui desse valorzinho aqui por hora, mais esse valor aqui por giga. Qual o meu link para o laboratório? Bom, Jorge, é o seguinte, o link para o laboratório eu montei ele todo na minha conta do Azure, tá? Então eu tenho a minha conta, ele tem meus créditos aí, e eu montei esse ambiente todo na minha conta. Você pode criar uma conta free do Azure, se eu não me engano, eles te entregam 300 reais ou $100, eu não lembro agora, durante um mês, para poder fazer testes e fazer algumas brincadeiras aí dentro do portal. Inclusive tem alguns recursos que são free dentro do free para sempre, assim, pode subir até muita gente não sabe, tá? Mas a gente pode subir até um site lá dentro do Azure de graça. É um site simples, claro, não consegue uh, customizar o link dele, mas você consegue criar um site lá dentro, um WordPress de graça. Então aqui tem a parte de custos, o contrato de nível de suporte deles. Aqui. Não, não, é 700, é 70 e pô, 70 centavos. Vamos voltar lá para ver. Ó. Ah, o link de internet. O meu link de internet eu tenho um link de 200 mega. Mas eu fiz testes em links bem inferiores que o meu. Fiz testes em links de 50 mega, inclusive hoje funcionou legal. Fiz um teste no link de 20 mega full, também funcionou legal. Então, assim, como ele trafega em cima do SSL, HTTPS, em cima dentro do portal, e ele é bem fluido o uso dele, é bem próximo a um RDP normal. Então aqui, Edinhos, não, aqui ó, pode ver, o Bastion ele custa 0,70 centavos. Isso aqui tem uns 3 dígitos aqui depois da vírgula, então é quase 71 centavos por hora. Não é uma coisa absurda também de se pagar por uma segurança adicional no nosso ambiente, né?
E tem algumas, até vou falar um pouquinho, tem mais um minutinho, dois aqui. Eu tenho um documento, deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Que fala um pouquinho sobre o roadmap do nosso Azure Bastion, tá? Esses slides não são meus, tá, pessoal? Peguei eles no site da Microsoft. Aqui tem alguma coisa do roadmap, o que está vindo por aí. Tá? Então, o que está vindo por aí, o que está chegando de novidade. Então, vai ter integração do Azure AD com Single Sign-On, com MFA. Então, vai ter suporte a clientes nativos de RDP e SSH. Como eu comentei antes, né, aquele aplicativo novo da Microsoft de acesso remoto. Então, eles vão tentar fazer essa integração para auditoria de RDP. Como é que eu vou saber quem foi o cidadão que fez o acesso lá na minha máquina virtual? Como que ele fez, como que não fez? Até, se não me engano, até gravação vai ter, tá? Mais integração com a Azure AD, um IP privado para acessar através de um IP privado do Bastion para acessar através de Express Route ou VPN site to site. Então esses são alguns pontos que já estão no roadmap da ferramenta, tá? Estão para ser desenvolvidos. Então acho que vai ficar bem legal, é uma ferramenta que eu achei fantástica a ferramenta e ela tem muito para melhorar ainda. Então tá prometendo ser uma ferramenta bem interessante de uso para proteger nossos ambientes, né? Que segurança nunca é demais, ainda mais agora que vai entrar a nossa lei LGPD aí, né? Lei de proteção de dados. Então qualquer segurança a mais é importantíssimo. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Ficou algum ponto em aberto? Alguma coisa que vocês precisam perguntar? Fiquem à vontade, por favor. Se surgir a dúvida depois e quiser me procurar, eu participo dos grupos do Telegram do Rafa. Me procura lá ou me chama no Facebook, Instagram, LinkedIn, aonde vocês me encontrarem. Por favor, entrem em contato comigo que eu vou ficar muito contente em ajudar. Pois é, eu também ouvi falar isso, tá? Que já tem um PL lá, alguma coisa assim, para barrar a lei ou pelo menos jogá-la mais para frente um pouco. Mas por hora a lei vai entrar, então a gente tem que ficar preparado já para qualquer situação. Afinal, a gente tá no Brasil e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas aí, quero agradecer a presença de vocês aí. Estamos os guerreiros que estão aí por 40 minutos aí para estudar um pouquinho de nuvem. Agradeço a presença de vocês, a interação, gostei bastante. E semana que vem, sexta-feira, 9 horas, eu tô aqui de novo com algum outro assunto. Não defini ainda. Obrigado, Gabriel. Não defini o assunto ainda, mas se tiverem sugestões também, por favor, me mandem aí que eu vou olhar com muito carinho para a sugestão de vocês. Forte abraço a todos aí, muito obrigado. Tchau, tchau.